1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast Next, 7, 8, gut gemacht. Grüß Gott, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Aqui é o Tomás e hoje nós vamos falar sobre teste de proficiência em alemão. E para isso temos aqui a Fernanda. Sim, e a maior especialista de língua alemã que eu conheço. Quem será? Quem será? Eu sou a Lud, para quem não me conhece, a Lud Fonseca, professora de alemão, e eu tenho um recado para você. Mais vale um certificado de intermediário na mão do que 2 de avançado voando. Olha só, hein? Vamos entender essa frase aí no podcast. Pois bem, hoje a gente vai destrinchar um pouquinho aí esse mistério dos testes de alemão aí, que eu acho que tem muita gente que tem dúvida, né? Assim como no inglês, no alemão também tem vários tipos de testes e tudo mais. Então hoje a gente vai entrar um pouco em detalhes aí para explicar um pouquinho como funciona. Se apresente aí, quem é você na fila do Biergarten? Já deu a introdução aí, mas agora você pode discorrer um pouco mais. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Lud Fonseca, professora de alemão. Cada vez que eu venho aqui, o número aumenta, né? Mas dessa forma tá ficando difícil esconder a velhice, mas assim, são mais de 10 anos, mais de uma década ensinando alemão, 13 anos. Eu sou mestre e doutora em língua alemã, ou seja, passei bastante tempo, mais da última década da minha vida, já é totalmente dedicada à língua alemã, né? E eu amo ensinar alemão. Depois do doutorado, apesar das pessoas falarem, o que você queria fazer depois do doutorado? Tive algumas oportunidades de dar aula nas universidades, a convites de fazer pós-doutorado, mas eu gosto mesmo de ensinar alemão, eu gosto mesmo de passar para frente esse conhecimento que mudou minha vida, e é por isso que eu sou professora de alemão. Tenho o Clube de Alemão, que é um super ecossistema de aprendizado de alemão, com muita coisa, com curso completo, com preparação para certificação, com um monte de coisa, né? Com curso completo gravado, com aulas ao vivo. E um dos cursos que a gente tem lá no Ninja, um dos cursos que a gente tem lá no clube é o Ninja da Certificação, que é um curso totalmente voltado para certificações de língua alemã. Passei realmente muito tempo da minha vida também estudando as certificações. Eu sou especialista nas certificações de língua. Então, a gente sabe que fazer prova nem sempre tem tanto a ver com saber exatamente tudo, todos os detalhes. Tem gente que sabe tudo de uma matéria, vai para a prova e não vai bem. Tem gente que não sabe tão bem assim, vai para a prova e arrasa, né? A gente sabe disso desde a escola. Então, eu passei bastante tempo estudando as certificações também para ajudar aquelas pessoas que precisam dos certificados, né? O grande lance dos certificados de língua alemã, a gente vai falar sobre isso, é que muitas vezes a gente não tem opção, a gente precisa deles, e ali é uma questão de futuro mesmo, de conseguir aquilo que a gente quer, de permanecer na Alemanha, de conseguir uma faculdade, um trabalho. Então, essa parte de trabalhar com certificados é uma parte que me deixa muito feliz, porque é um negócio que tem um resultado direto na vida das pessoas, né? Às vezes, às vezes, desesperadas, já tentei 2, 3, 4 vezes, não passei. Ou como é que eu faço, que certificado eu tenho que fazer. Então é um trabalho específico aí dentro do ensino do alemão, que eu gosto muito e que aqui eu me dedico tem bastante tempo. Daí a importância, né? Porque se a pessoa tá querendo fazer um certificado é porque ela tem o objetivo, tá na faculdade, fazer alguma coisa, né? Até aqui na Alemanha tem algumas provas que tem que ser feitas aí para poder casar e tal, conseguir visto e tudo, algo que marca a vida das pessoas, né? Porque a pessoa precisa se dedicar, né? Então, eu acho que... eu tenho essa coisa muito louca, gente. Eu vi... O primeiro curso que eu liberei de certificação, né, foi o curso do certificado A1 no YouTube. E esse curso, eu coloquei ele disponível porque é um curso, assim, que todo mundo precisa ter disponível. Ele aconteceu porque uma aluna, na verdade, uma aluna minha falou, tem uma amiga que tá na Alemanha, vai perder o direito de estar na Alemanha, tá desesperada, não tem grana nenhuma, assim, tá sem grana e tá desesperada, a vida dela tá aqui e tal, e ela fez vários cursos, não consegue passar no certificado, ela precisa de ajuda. Se a gente fizer uma vaquinha e tal, você ajuda ela? Eu falei assim, ajudo. Ela falou assim, não, pode, eu falei, pode trazer, me apresenta ela, a gente resolve isso e tal. E eu tinha muito pouco tempo para preparar ela, foram assim... se eu não me engano, 10 encontros ou 15 encontros. E assim, ela estava partindo praticamente do zero para passar numa prova com 15 encontros, 1 hora. E ali eu desenvolvi esse curso e ela passou super bem. Passou! E ali passou e tal, conseguiu. E foi no Ausländer Behörde de imigração.
e, assim, conseguiu ficar mais tempo, até para ter mais tempo de estudar, para ela conseguir os outros certificados, porque o certificado que ela passou no A1 e ela precisava, e ela já estava precisando, sei lá, de A2 ou B1, de tanto tempo que ela estava na Alemanha e ainda não tinha conseguido. Mas ela falou, não, vou fazer do A1, e ela passou com 10 horas ou 15 horas de estudo, ela passou. Todo mundo precisa ter acesso. E aí foi daí que veio esse primeiro curso de certificação. Porque ele foi focado especificamente para passar na certificação. Na prova, né? Exato, Sim. Exato. É totalmente diferente, né? Assim, você pode aprender alemão para se comunicar, para resolver sua vida e tal. Super importante. Mas, para você fazer a prova, é uma preparação completamente diferente. Às vezes, essa pessoa, por exemplo, ela se comunicava, ela já estava na Alemanha há mais tempo, mas ela não conseguia fazer a prova de certificação de jeito nenhum. Então, às vezes, você tem o conhecimento e não consegue fazer a prova. Ou o contrário, né? Você consegue fazer a prova e não tem o conhecimento, mas acontece também, eu preparo o nível e preciso fazer a prova também. Se fizer a preparação certinha, funciona. O certificado, ele é uma maneira de comprovar o nível de língua, claro, mas ele é muito mais do que isso, né? Ele é uma questão política, é uma questão burocrática, ele tem uma série de implicações que não é só, vou falar alemão, pronto, acabou, preciso de certificado, né? Tá ligado a ações, a objetivos de vida, é um negócio muito profundo, né? Sim. Então, resumindo, o que é um teste de proficiência? Eu falei tanto já e nem cheguei no ponto. O que é um teste de proficiência? Basicamente, o teste de proficiência é uma forma de você provar que você tem um certo nível da língua. Hoje, nas línguas europeias, a gente tem o quadro de referências e ele divide as línguas europeias em 6 níveis. A1, A2, que são os básicos, B1, B2, que são os intermediários, C1, C2, que são os avançados. Então, você tem 6 níveis. E as provas de proficiência, elas demonstram em qual nível você está. Mas uma coisa muito importante dizer é que não é um teste de nivelamento. Não é que você vai lá e faz a prova e aí eles falam, você está no nível A2. Não, você tem que escolher qual prova você vai fazer. Então, você fala assim, você tem que já saber, eu estou no nível A2. Aí você faz sua inscrição para a prova do nível A2 e vai fazer. E você passa ou não. Então, o teste de proficiência, o certificado, né? Nada mais é do que um teste de proficiência para que você prove que você tem determinado nível da língua, que pode ser desde o mais básico A1 até o mais avançado de todos, né? O nível acadêmico, o nível nativo, que é o C2. Isso também não implica que a pessoa vai conseguir falar alemão, né? Ele falou, né? O teste vai te nivelar no certo... Bom, uma coisa é estudar para a prova, na minha opinião, e outra coisa é você saber de verdade, né? Você também pensa isso ou acha que... Mais ou menos, eu não sei, eu nunca fiz o teste, então não existe, assim, o teste, a certificação basicamente é isso, é uma prova para você provar que você tem determinado conhecimento de certo nível, ponto. É para isso que ela serve. Para provar o seu conhecimento. E a partir daí, você vai fazer o certificado do nível que você tem necessidade, né? Por exemplo, para ingressar na universidade, precisa do nível X. Exato, a gente até pode falar disso com mais calma um pouquinho mais para frente. Mas o que acontece é o seguinte, como toda prova, prova não é realmente vida real, né? A gente pode até tentar fazer a melhor prova do mundo, mas no final das contas tem gente que passa no certificado de um nível X e não tem esse nível X. Nossa, mas tem muito. E tem gente que não passa e tem um bom nível. Isso é uma coisa, né, que tem um nível, é uma coisa interessante. Não tem tanto a ver com o seu nível, claro que tem a ver, mas não tem, assim, 100% a ver com o seu nível e tem muito mais a ver com a sua preparação para a prova. Então, agora, se a gente for falar assim, grosso modo, eu diria que até o B1, que é o primeiro nível intermediário, ou seja, A1, A2 e B1, né? Até o B1, você consegue passar na prova sem ter o nível, sabe? Assim, se eu te preparar muito bem, você consegue passar na prova. Então, às vezes, você não tem nem o A1, você tem praticamente um 0, né? Um A0, e eu consigo te preparar para a prova do A1. A2 é a mesma coisa, B1 é a mesma coisa. Você pode ter um nível abaixo e mesmo assim você consegue passar se você estiver bem preparado para a prova. Vai ficando mais avançado, B2, C1, C2, mesmo com a preparação excelente, ela vai te ajudar a ter uma nota melhor, vai te ajudar a garantir que você vai passar. Mas se você não tiver um nível, vai ser muito difícil de passar. Então, por exemplo, eu faço um curso de B2, né? Aliás, vamos começar um curso de B2 no nicho da certificação agora. E aí, o que eu falo? Você precisa ter estudado o nível B2. Necessariamente, você precisa ter estudado o nível B2. Você precisa ter um nível, pelo menos ali de 60%, 70% do nível B2,
para o curso de preparação para certificação te ajudar a aumentar a sua nota. Não adianta você ter no B2 um nível abaixo, porque vai ser muito difícil você passar. Vai ser assim, vai ser dureza você passar, porque é uma prova que já começa a ser bem dura. C1 e C2 não tem jeito de enganar. Esquece. C1 e C2 tem nativos que eu conheço que não passam em certificado C1 e C2, porque realmente é osso duro de roer. Você tem que ter o nível. Então, eu diria isso, assim, até o B1, não necessariamente você tem o nível. Não dá pra enganar. Exato. O conhecimento também o que é a gente, né? E ali, talvez no B1 já é mais direcionado, então talvez fique um pouco mais fácil de treinar para aquilo, né? E já numa interpretação do texto mais profundo e tal, aí isso não é algo que você vai simplesmente decorar alguma coisa e conseguir fazer, né? Então, acho que vai nessa linha aí, né? E você foi no ponto, Tomás. Até o B1, a prova é bem mapeável e o vocabulário é mais reduzido. Chega no B2, a estrutura da prova é também sempre igual, a estrutura, mas assim, o vocabulário pode ser qualquer coisa. E se espera também do aluno, quando ele está produzindo, quando ele está escrevendo, uma certa menos erros, né? É que ele tenha certo jogo de cintura com a língua. Então, por mais que ele aprenda fórmulas fixas ali, que vão ajudar, obviamente, se onde ele não tem a fórmula fixa, ele faz erros muito básicos, ele também não passa. Então, assim, essa é a diferença entre, a partir do B2, as certificações. Até o B1 é mais tranquilo nesse sentido. Entendi. E, que nem a gente já falou, né? Para que servem essas certificações aí? O que implica tudo, além de, por exemplo, ingressar na universidade? Depende muito... Cada certificado serve para umas coisas diferentes. Vai depender de quem está te exigindo o certificado, a verdade é essa. Porque, por exemplo, se você casou com um alemão, ou você casou com uma alemã e está indo para a Alemanha. Depois de um tempo, né, você vai precisar de um A1, que é o básico. Tipo assim, que você tá ali e tá querendo se integrar e tá fazendo um curso, né? Então, eu acho justo, na verdade, cobrarem isso, né? Afinal de contas, você tá morando aqui, né? Como é que vai? Tá? E depois, mais pra frente, vão te cobrar níveis maiores, assim, você chegou e tal, tá estudando, não sei o quê, né? A1. Se você quiser ser au pair, por exemplo, né, que é esse programa que você pega o visto no Brasil para ir pra trabalhar, né, e como babá, digamos assim, né, em casa de família na Alemanha. E também esse visto de au pair, ele serve tanto para você trabalhar nessa casa de família, mas também você tem que estudar a língua. Para isso, também você precisa do A1. Você já tem que ir para candidatar para o visto, você já precisa do A1, por exemplo. O A2, ele é um certificado que serve para menos coisa, assim. Nunca vi ninguém, né, uma coisa massiva de A2. O B1 já é um certificado também muito útil. Muita coisa pede B1, por exemplo, vários vistos para a Alemanha pedem B1. Inclusive, se você tiver, por exemplo, já morando na Alemanha há um tempo e você quer um visto sem invalidade, né? Você quer uma permissão de residência sem invalidade, normalmente você precisa apresentar um B1. Se você já está na Alemanha há mais tempo estudando e você quer alongar o visto, muitas vezes tem que apresentar o B1. Então, o B1 é bem, bem útil mesmo, vai ser necessário várias vezes. O B2 também tem muita utilidade, assim... O B1 e o B2, eles são muito pedidos por empregadores também. Então, tanto o B1 quanto o B2, depende daquilo que você vai fazer, né? Mas tanto o B1 quanto o B2 são exigidos por empregadores. O B2 é muito exigido para fazer formações profissionais na Alemanha. Formações profissionais na Alemanha, a gente faz muitas pedem B2, muitas. Outras pedem C1, tá? Vai depender. Mas mestrado, doutorado, até doutorado às vezes pede B2, porque às vezes seu doutorado é em inglês, mas você precisa do B2 e tal. Então vai depender. B2 também é bem útil. O C1 é um nível também já mais acadêmico. Então onde é que você vai ver o pessoal pedindo C1? Vai ver o pessoal pedindo C1 em universidades. Se você for estudar, por exemplo, fazer graduação numa universidade, você vai precisar de no mínimo C1. Também cursos profissionalizantes vai precisar de C1 e tal. E C2, que é o mais avançado de todos, né? O último de todos, você também vai precisar. Em algumas universidades eles pedem o C1, C2 ao invés de C1 para fazer graduação. Para fazer graduação. Tipo, eu tenho... Filosofia. Eu tenho um aluno aqui da Itália, eu tive um aluno aqui da Itália que queria estudar na faculdade de München, e eles pediram C2 para fazer ciências sociais ou alguma coisa assim. Caramba. Então, aí a gente estava preparando para a prova e tudo. É bem puxado. O C2 é bem puxado. Mas assim, o C2 é um nível bastante acadêmico. Se você não tiver um objetivo acadêmico de universidade, de pesquisa, se você for fazer uma formação profissional e tal, você não vai precisar do C1. Se você... do C2, desculpa. Se você também não tiver nenhum interesse em ler
de teoria, você pode morar sua vida inteira na Alemanha e não ter um C2, você nunca vai precisar do C2, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Tem nativo do alemão que não tem C2, assim, vamos ser diretos, né? Então a mesma coisa aí, se for fazer uma prova de português, provavelmente eu não vou ter um C2 em português. Assim, não sei, depende, né? Depende. Tem muita gente que não tem C2 em português também, porque, sei lá, você consegue conversar sobre um texto filosófico em português, com termos, né? Super teóricos, né? Talvez não. Então, beleza. Então, você teria dificuldade de fazer uma prova de C2, né? Tem essa... Mas a gramática também do nosso querido português também não é aquelas coisas, né? Exatamente. Escrever um texto... É a mesma coisa, imagina. Você vai escrever um texto pro Enem, né? Eu trabalhei muito tempo como corretora de redação do Enem. Poxa, todo mundo fala português ali, mas as redações não eram boas. Era muito difícil trazer um aluno de onde ele estava para uma redação 1000 do Enem. É mais ou menos a mesma coisa nesse sentido, né? Por mais que o cara seja nativo do alemão, às vezes ele não consegue escrever um texto muito bem escrito, muito bem, com as ideias todas concatenadas e tal, como num C2 é exigido, né? Qual é a diferença entre uma certificação e um certificado de escola de idiomas? Qual é a diferença? Essa é uma boa pergunta que eu recebo sempre no Instagram. Toda vez que a gente fala de certificado, tem essa pergunta. E a diferença existem certificados aceitos internacionalmente. É como se a gente falasse assim, né? Eu gosto sempre de fazer uma comparação com uma coisa que a gente conhece bem. Qual a diferença entre o Enem e o certificado da sua escola, que você terminou o ensino médio? O certificado da sua escola é válido, é ótimo você ter ele no seu currículo, porque você terminou o ensino médio. Mas para determinadas coisas, para provar que você tem certo conhecimento, você precisa daquela prova que é aceita internacionalmente, nacionalmente, seja lá o que for. No caso dos certificados de escola de línguas e dos certificados internacionais, é isso. A escola de língua vai, né, se for uma escola de língua séria e tal, ela vai te dar um certificado de final, de conclusão de curso. E aquilo ali vale? Claro que vale, né? Por exemplo, se você estiver procurando um emprego, se estiver querendo melhorar o currículo, você tem ali a prova de que você fez aquele curso, de que você cursou aquilo. Então, sim, os certificados de escola são maravilhosos. Entretanto, se você precisar de um documento com validade internacional para mostrar para uma autoridade, para tirar um visto, que vai ser válido no mundo todo também, né? Não importa. Se você estiver indo para os Estados Unidos, para a França, para a Alemanha, qualquer lugar, aquele certificado vai ser válido, você precisa de uma certificação internacional. É por isso que a gente fala do certificado de língua. A gente tem alguns certificados de língua alemã que têm essa validade internacional e que são aceitos em todo lugar do mundo. Não importa de onde você vá, aquele certificado ali é um certificado que internacionalmente é aceito. Como é que isso acontece? Bom, simplesmente porque são institutos muito conhecidos, são institutos muito sérios, que já ganharam uma certa... status, né? Um certo status, exato. Então, as pessoas confiam que os certificados daquele instituto são, de certa forma, as pessoas já conhecem como é que o processo se dá, como é que a prova é. Então, é diferente de uma escola, que a escola pode dar uma prova, mas não é mundialmente sabido como é que é aquela prova, né? Outra coisa é uma prova de certificado. Então, a gente tem alguns desses institutos que têm esse status, é por isso que são esses institutos que fazem as provas. E aí vai depender, claro, se você ainda está no Brasil ou está na Alemanha. Se você estiver no Brasil, fica um pouquinho mais reduzida a possibilidade. Se você está na Alemanha, tem um pouco mais de institutos que dão a prova, né? Com certeza, sim. Por exemplo, como para aplicar para o Blue Card, você tem que validar o teu diploma, né, no Brasil. Só que o governo alemão não conhece a universidade que você estudou, né? Então, por isso que tem um órgão aqui que valida esses diplomas, aí você valida teu diploma nesse órgão e os caras te repassam para você aplicar pro visto na embaixada ali. Então, é mais ou menos essa mesma ideia, né? Para ter alguém intermediando. Para não ter que ter uma validação, para não ter que ter uma validação, para ser mais complicado, eles falam, não, faz logo essa prova aqui e acabou, né? Exatamente. E a pergunta do nosso seguidor Hélio, ele perguntou se existem outros certificados além do Goethe e do TELC. Tem, e aí a gente já pode começar assim, né? Ele perguntou se tem outros. Então, do início, a gente tem 2 certificados muito conhecidos, que é o Goethe, que é o do Instituto, né? Aqui no Brasil, no português, a gente fala Instituto Goethe, né? Goethe, a gente... É verdade. É Goethe. É o Goethe, até uma música. É o Goethe. Exato. E o Instituto... Eu vou falar Goethe ou Goethe? Não sei. Esse instituto Goethe aí, gente, Instituto... Goethe, vou falar Goethe, que fica mais fácil. Não, vou falar Goethe. Não aguento falar Goethe, não. Te dá coceira falar isso. Ele é internacional. É só abrir um parênteses, né? Quando, tem coisas assim que você incorpora que você não consegue mais, né? Por exemplo, meu sobrenome é Price, né? Preço, né? Só que a minha vida inteira o pessoal falou Preis, né? Em português, né?
E depois que eu fui morar em Blumenau, que as pessoas começaram a falar Preis, eu não consigo ouvir mais Preis. Já me dói Preis ouvir, é muito sabe? esquisito. Eu nunca tinha pensado que o seu sobrenome era Preis do Brasil, não. Não, muito mas é estranho. Preis, né? Preis. Exato, Preis. Preis, acabou. Exatamente. E, bom, esse instituto, ele tem pernas ou braços no mundo inteiro. Sim. Então ele é o mais conhecido por causa disso. No Brasil, por exemplo, tem no Rio, tem em São Paulo, tem uma... Em Belo Horizonte, por exemplo, não tem o Instituto Goethe, mas tem uma escola que faz a prova de certificação, como se fosse autorizada pelo Instituto. E isso em outros lugares, se não me engano, em Fortaleza também. Eu não vou falar todos, mas no próprio site do Goethe tem lá certinho centros que aplicam a prova, né? Então, esse é o mais conhecido, você vai achar no mundo todo, mundo todo. Por exemplo, tô aqui na Itália, em Palermo, tem aqui, né? Então é por isso que ele é o mais conhecido, você consegue fazer de todo lugar. Tem o TELC, que é uma prova de certificação também muito conhecida, mas ela só é aplicada na Alemanha. Então só dá para quem tá na Alemanha. Se você não tá na Alemanha, você não tem outra opção, você tem que fazer o Goethe, mais ou menos. Porque agora, no Brasil, abriu em São Paulo uma certificadora da ESD, que é o certificado como se fosse um Goethe, só que da Áustria. Ok. Tem o Goethe da Áustria, digamos assim, que é o ESD. Falando assim, em bom português, é o O com trema, S e D. E ele tem em São Paulo. Essa notícia é quentíssima, assim, abriu há pouquíssimo tempo. Na Alemanha você consegue fazer também, mas assim, na Áustria você vai fazer sempre o ESD, se você mora na Áustria. E esse também é um certificado bem conhecido e também muito bom, que também é aceito para todo lado. Mas, como eu falei, por que a gente sabe mais do Goethe e do TELC? Porque o Goethe tá em todo lugar do mundo e o TELC tá na Alemanha, que é onde a maioria das pessoas que querem fazer certificado, fazem certificado. Tem outros, tem, por exemplo, certificados aplicados pelas universidades, às vezes a universidade mesmo aplica uma prova, quando por exemplo, certificado acadêmico e tal, às vezes pode acontecer. Tem um certificado do DAAD também, Esse eu já vi. que o DAAD aplica, por exemplo, porque o DAAD é uma câmara de fomento, né, Brasil-Alemanha, então o DAAD é uma câmara alemã que dá bolsa para os brasileiros, para os brasileiros não, para o mundo todo. O DAAD também está no mundo todo, todo. E o DAAD envia pessoas do mundo todo para estudar na Alemanha, para fazer estágio, para fazer parte de doutorado, parte de mestrado, inclusive. Eu fui bolsista do DAAD durante o meu doutorado. Legal. Eles pagaram alguns meses para mim de pesquisa na Universidade de Stuttgart, inclusive. Exato. Então, eles são bem legais nesse sentido e eles têm uma prova específica deles, que é para quando você vai aplicar para alguns dos programas deles também. Muito bom, legal. Enfim, respondendo ao nosso seguidor, sim, tem vários, mas aí vai depender do que você precisa exatamente para você exatamente, saber, né, tem qual muita que é mais variação. útil para você. Eu diria assim, se você está no Brasil, você provavelmente vai fazer o Goethe, se você está na Alemanha, você pode fazer o Goethe ou o TELC. E o TELC tem um monte de variação. O TELC é muito doido, assim, tem muitas variações, tem muitas provas TELC, de cada tem algumas relacionadas a determinadas profissões e tal. O TELC ele é mais confuso, assim. O Goethe tem aquilo ali, pronto, acabou. E o TELC tem muitas opções, mas todos eles são organizados por esse quadro de referência de línguas europeias que eu falei. Então, todos eles são A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Então, você não vai ter problema, né, de validação, nem nada disso. E voltando ao tópico ali, né, como saber qual nível fazer, né? Isso é algo meio, né, meio estranho de se saber, né? A pessoa chegou aqui, tá, mas qual é o meu nível? Essa é uma boa pergunta. Vocês já fizeram algum certificado de alemão? Eu fiz o B1. Qual o problema? O TELC. Tá vendo? O TELC é um pouco mais fácil, né, do que o outro, né? Assim, eu acho o TELC mais fácil. No geral, normalmente as provas são mais fáceis. As provas duram bem menos. Isso é uma coisa bem interessante. O Goethe, as provas são muito longas, assim. Às vezes você sabe a matéria, mas você não tá acostumado a ficar 3 horas e meia sentada, totalmente concentrado em uma prova. E o Goethe é muito maravilhoso. O TELC também é longo. Quanto mais avançado é o nível, mais longo fica. Mas, assim, o Goethe é realmente um negócio pesado. Exatamente por causa disso. Sei lá, o Hören, né, que é a parte de ouvir, dura 45 minutos. Nossa! Quem fica 45 minutos ouvindo uma coisa parada? A gente ouve o podcast, por exemplo, o MyCast, tô lavando vasilha.
Não, você ouvinte, você tem que ficar no mínimo 45 minutos escutando esse episódio. Não... Mas aí você fica o quê? Mas você vai lavando vasilha, você vai andando, Sim. você vai fazendo... Você vai estar no ônibus, você está no carro, né? Agora imagina que você tem que ficar 45 minutos totalmente ligado no que está sendo falado, anotando as informações, sabe? Então, assim, por isso que eu falo que a preparação para a prova é essencial, porque você tem que preparar, inclusive, seu corpo fisicamente para entender o que é uma maratona de prova. Exato. Uma das coisas que eu aprendi em cursinho, né? Minha experiência com o cursinho pré-ENEM e tal, foi um pouco pré-vestibular, foi um pouco isso que me ajudou a fazer os cursos de preparação para certificação. Que você não tem que preparar o aluno só para fazer cada questão, você tem que entender que o cara tem que fazer um simulado para ele entender fisicamente. Ninguém vai bem nesse certificado no primeiro simulado, ninguém. Por quê? Porque o cara não entende o que é fisicamente ficar 3 horas e meia se concentrado numa prova. Aí depois que ele faz a primeira vez, a segunda ele já tá preparado para aquele baque, né? Ele pelo menos já sabe, ele fez xixi antes, ele tomou água, ele comeu bem, ele trouxe um lanchinho. Porque da primeira vez você não acha que vai ser necessário, você não consegue entender o que é 3 horas e meia parado, sentado. Pois agora que você falou, eu não sei quando foi a última vez que eu fiquei 3 horas e meia concentrado numa coisa. Eu não fico. Tá ali no trabalho, beleza, mas aí sai, levanta, toma um café, volta e tal. Exato. Então sempre tá rodando, né? Agora sentar e fazer 3 horas e meia prova, tá louco. Exato. Então, e o que eu acho difícil no vôlei, né? É porque ele não repete, é apenas uma vez. E é um detalhezinho que é uma, tipo, pra mim, os que eu fiz, assim, parece tipo uma pegadinha, porque aquela palavrinha lá que é a resposta, sabe? Tem que estar, o que tu falou, a concentração, pra mim, eu sempre falei pro Tomás que eu acho que o essencial é a concentração. E você ter as técnicas de fazer a prova. Por exemplo, pra fazer o anotando, você tem que saber o que você marca, quando você marca. Então você tem que estar preparado pra fazer a prova, porque chegou lá, 3 horas e meia, você acha que você vai ter cabeça pra ficar decifrando a melhor forma de fazer uma questão? Você não tem tempo. Não. Você já tem que chegar pra prova sabendo certinho. Ok, essa questão eu faço dessa forma. Eu tenho que marcar essas palavras dessa forma, sabe? Então, os certificados, como eu disse, não é só saber alemão por causa disso também, porque você pode saber, mas você não tá preparado nem emocionalmente, nem fisicamente para aquilo ali. Eu nem lembro mais qual era a pergunta, gente. A pergunta nem era essa. Qual era a pergunta? Como saber o nível que eu tenho. Boa. Bom, o que eu sugiro, a primeira coisa, normalmente você faz o certificado por certificado. Então, assim, enquanto você não precisar do certificado, de repente não faz nem sentido você fazer a prova. Então, isso é uma das coisas importantes. Você não tem que partir assim, qual nível que eu tenho? Deixa eu ver qual certificado eu vou fazer. Mas assim, qual certificado eu preciso? Se você não precisar de nenhum, vamos dizer que você está estudando alemão porque você quer falar alemão, mas eu não preciso de nenhum nesse momento. Aí a minha sugestão é você fazer dos intermediários. B1 ou B2, porque são os mais úteis e são os que a maioria das pessoas vai precisar. O melhor é fazer o intermediário do que ficar esperando, tipo assim, eu vou esperar chegar no C1 para fazer. Você vai esperar sentado, porque às vezes muita gente não chega no C1, porque nem precisa chegar no C1 para você falar um bom alemão. Como se você tiver um bom B2, você tá falando alemão muito bem, tá desenrolando tudo que você precisa e tal. Então, assim, eu não esperaria chegar no C1. Se você não tem um objetivo específico com a língua, aí você pode escolher. Como é que você sabe qual nível começar, você está? Né? Vai depender do nível que você estudou. É muito assim, claro, você estudou até o B1, ok, estudou até o B1, faz um preparatório pro B1, faz a prova do B1. Terminei o B2, estudo o B2 normal, depois você faz um preparatório para a prova do B2. O preparatório é obrigatório? Não, mas como eu disse, é legal que você se prepare para a prova, porque você vai tirar uma nota muito melhor se você se preparar bem para a prova, conhecer a prova antes. Se você não quiser fazer um preparatório, você pode dar a prova sozinho também, né? Eu falo de preparatório porque eu sou uma pessoa que gosta de economizar tempo, é prático. Mas assim, você pode dar a prova sozinha, pegar alguns modelos e estudar. Então, essa questão, como eu vou saber meu nível para fazer a prova? É uma questão que não faz sentido. A melhor pergunta é: qual nível você precisa? E aí, como é que eu vou alcançar esse nível? Você vai estudar até o nível, simples assim, e vai fazer uma preparação para aquele certificado. Ou, se por algum acaso você não precisa de certificado nenhum, mas quer, como foi o meu caso do italiano, né? Eu nunca precisei do meu certificado de italiano, mas eu estava estudando, falei, poxa, vou aproveitar e vou pegar o certificado. Aproveitar que tá estudando, né? Aí você pega o certificado que for o mais avançado possível, né? Mais avançado possível que você puder. No meu caso, como eu já falava italiano muito bem, eu já peguei logo no C1. Mas, às vezes, no alemão não faz sentido. Tanto sentido quanto o italiano pegar um C1. Você poderia pegar um B1 ou um B2, que já vai cobrir tudo que você precisa. E aí, uma dúvida que acontece também bem comum é o pessoal perguntar: tá, eu tenho o certificado B2, mas estão pedindo A2, e aí? Gente, o certificado longo, grande, o maior certificado vale para todos os níveis de baixo. Então, se você tem o B2, vale como B1,
como A2 e como A1. Então, quanto mais alto você fizer, você tem todos os de baixo. Não precisa ficar preocupado, fiz um avançadão, mas tá pedindo de A1. Você tem o B1, B2, você tem o de baixo. Claro. E o certificado, ele tem alguma validade, Lud? Normalmente, por sorte, não. Por sorte, não, assim. Os certificados de inglês, por exemplo, tem validade, né? É bem comum os certificados de inglês internacionais terem validade. Os de alemão, normalmente não. Eles são pra sempre, assim. Que engraçado. Só que, aí eu preciso deixar claro, existem alguns empregadores em algumas faculdades que falam que se tiver, eles colocam a validade. Só aceitamos certificados feitos nos últimos 2 anos, por exemplo. Então pode acontecer de que você ir fazer uma inscrição numa universidade e ele fala, tá muito velho, a gente só aceita com 2 anos. Então o certificado em si não tem validade, você pode colocar ele no seu currículo para sempre. Então você não precisa fazer uma outra prova para, né, vamos dizer que você está querendo candidatar para uma vaga de Ausbildung, né, candidatar para uma vaga de um curso profissionalizante, eles pedem B1. Falar, não vou fazer porque meu certificado é antigo. Não, pode fazer, seu certificado tá válido. O que pode acontecer eles falarem, tá muito velho, a gente precisa de um mais novo pra garantir que você não perdeu o seu alemão ou alguma coisa assim. Ou na própria descrição da vaga pode acontecer, dele falar, eu quero certificado C1 com no máximo 2 anos. Até uma enfermeira aluna minha tá fazendo um mestrado e ela tinha já o certificado e eles pediram um mais novo. Pode acontecer, vai depender do programa, vai depender da escola, vai depender da situação. Mas, pelo menos, você sabe que aquilo ali que você tem vai valer para sempre no seu currículo. E só se acontecer uma coisa desse tipo é que você precisa repetir a prova. Até bem interessante referente ao certificado, né? Quando você se faz o curso de alemão, um exemplo, eu tinha um nível B1, eu me matriculei no nível B2, como tinha mais de 6 meses de certificado, eu precisei fazer uma prova para poder entrar naquela classe do B2. Senão eu não conseguiria. O certificado é válido, mas, porém, se eu não tivesse passado na prova, eu não poderia ter estudado no nível B2. É verdade, você fez isso. Porque as próprias escolas muitas vezes sabem que certificado não é prova de nada. Né? Isso. Então, assim, é engraçado isso. A própria escola sabe, ela passou no B1, mas de repente passou na prova. Passou sem... E não tem o nível para estudar. Acontece. Então, eles arrumam qualquer desculpa para te pedir para fazer outra. Inclusive essa. Não, se for 6 meses, então faço um teste de proficiência. Mas é mais por isso, porque a gente falou já um pouco disso, né? Nem sempre você tem um certificado, você tem um nível, né? Então, com certeza. Acontecer, com certeza. Mas é até bom que a escola tenha... Se a escola fez isso, a chance dela ser séria é maior. Não te cobraram o teste, né, Fernando? Como? Não te cobraram o teste de nivelamento, né? Pode ser que eles estão querendo faturar também. Né? Não, é gratuito. Não cobra. Você precisa fazer. E esse negócio que tu falou de nem sempre quem tem o certificado é o melhor, eu que estudei em escola de idiomas aqui, isso é uma coisa 100% comprovada. Teve uma menina que estudou comigo, que sabia alemão, era filha de alemão, e ela não passou na prova B2, assim, inacreditável, tá? E teve outras pessoas que não eram tão boas, porém eles focaram na prova, estudando para a prova e passaram. É inacreditável como o que tu falou faz total sentido. Gente, isso é muito claro para mim. Olha só, eu fiz um doutorado. Não, nessa época eu tinha feito já um mestrado. Eu tinha feito mestrado em alemão, tinha escrito todas as minhas páginas em alemão. Eu tinha lido dezenas, centenas de filosofia, de história, de literatura em alemão. E aí, quando eu fui candidatar para o doutorado, eles pediram uma prova nova de C1. Eu nunca tinha estudado a prova de C1. Eu nunca tinha estudado, eu já tinha feito preparação de A1, A2, B1, B2, nunca tinha feito C1. Eu falei, eu não tinha tido nenhum aluno que tinha precisado de C1, eu nunca tinha estudado a prova. E naquela confusão de candidatura e tal, eu nem abri a prova antes para olhar como é que era. Não abri a prova. Fui fazer a prova. Eu lembro disso assim, isso eu já tinha C2, tá? Assim, seguramente. Como nível de alemão. Sim. Fui fazer a prova. Aí, fui bem na prova. As notas estavam ótimas. Sabe qual nota que não foi boa? Lesen. Leitura. Ai, não acredito. Que é assim, gente, eu li... Sim, brincadeira. Só no mestrado, só a lista de bibliografia do mestrado era pelo menos cabulosos. Alemão medieval, alemão pré-moderno, teoria da literatura, tudo. O que aconteceu? A prova, ela é muito longa. Imagino. E muito complexa.
eu abri as questões, eu não consegui entender o que estava pedindo na questão. Eu demorei uns 10 minutos para entender o que a questão estava pedindo. Pegar umas palavras, era leitura, mas você tinha que pegar umas palavras, colocar num certo jeito, num certo lugar. E eu demorei um pouco para entender o que a questão estava pedindo. Eu demorei uns 10 minutos. Mas 10 minutos é o tempo que você tem para fazer a questão. Sim, então, aquilo embaranou toda a minha prova. E aí, no final, eu fiz a prova, quando eu entendi, era isso. Não sei se foi 80, 79, 81 e 100, assim. Que pra mim era muito baixo, porque eu quero... Sim, porque tu ainda mais... Eu tenho 100 de tudo. Ainda mais tu que tinha lido tantos livros, Sim. Meu Deus. Porque Exato, tipo, eu vou fazer uma prova de certificado, eu quero 100 tudo, porque eu sei tudo. Só que eu não tinha estudado pra prova. Aí eu falei assim, aí na hora eu falei, casa de ferreiro, espelho de pau, né, essa Ludmilla? Você ensina pros alunos a estudar a prova, não adianta você ter um nível, você não saber a prova. Chegou lá, tirou, acho que era 79 ou 81 que eu tirei. Eu fiquei com tanta raiva que eu refiz a prova de novo. E o próximo que teve, e custa caro essas provas não custam barato. Eu fiz a inscrição de novo, e aí passei com tudo 100 e tal. Mas assim, só porque de tanta raiva que eu fiquei de mim, falei, gente, como que eu não abri a prova? Eu não abri a prova pra ver como é que era a questão antes. Então a minha dica essencial é essa, não adianta você ter um nível. Abra a prova, entenda a prova, porque às vezes as questões são complicadas. As questões é tipo assim, que isso aqui, sabe? Que você Era tá mais querendo? a lógica alemã, né? Toda vez que eu estudo agora, eu já faço exercício, eu entendo o que pedem, né? Mas eu lembro no começo, eu falava, mas como é que faz esse negócio aqui, cara? Sabe? Eu não consegui entender, né? Tinha até a professora que tirava sarro do que eu falava. Lógica alemã, né? Lógica alemã. Tipo, não era difícil responder, só que você tinha que saber. Exato, você tem que se conectar com aquela lógica ali. Não era nada do outro mundo, mas eu demorei até entender. E isso uma pessoa com tanta experiência, igual eu tenho, mas a prova do C1, ela é muito diferente da do B2. A estrutura. Imagino. Ô, Lud, e nesse curso de ninja, né, de certificação, tu dá dicas também de como um exemplo de pegar a prova, de como entender a prova, também. O curso Ninja da Certificação é totalmente voltado a como entender a prova. Eu não ensino outra coisa a não ser isso. Sim. Igual, quando tem introdução, eu falo assim, se você não estudou alemão, a gramática, vocabulário, seu lugar não é aqui. Primeiro, eu não tô aqui para te ensinar gramática e vocabulário de B1, por exemplo. Isso até ensino um pouco, porque eu ensino expressões, alguma coisa que eu ensino, mas não é aquele curso extenso que você vai ensinar o primeiro ponto do B1 até o último ponto do B1 de matéria, não. Isso eu tenho no clube de alemão, o curso SW, que é o curso de língua alemã normal, comunicacional normal. O Ninja da Certificação é um estudo completamente voltado para a prova. Então, cada aula é uma questão da prova. Cada aula. Nossa! Então, por exemplo, o B1 são 14 aulas e são 2 horas de aula para cada questão, em que eu ensino somente como fazer a questão. Qual palavra que você marca, o que você lê primeiro, o que você lê depois, como é que você resolve, como é que você junta a melhor técnica para juntar um anúncio com não sei o quê. Eu ensino a questão, eu não ensino o alemão, a gramática e tal. No Schreiben, que é no escrever, eu ensino a técnica de escrever. Então, às vezes, eu coloco várias expressões fixas que você vai ter que usar e tal. Então, ali tem um pouco de gramática, tem um pouco de vocabulário, mas totalmente voltado para a prova. Então, sei lá, você tem que escrever uma carta de reclamação. Eu te ensino exatamente como estruturar sua carta de reclamação, que no final você só tem que colocar... Os pontos que tem que ter. Isso. No final você só tem que colocar um tema no meio, assim, mas a carta já tá toda feita praticamente para você. Então, assim, o Ninja, ele é totalmente voltado para certificações. E aí, por exemplo, o Ninja B1, ele trabalha com a prova Goethe, TELC, DTZ, né, que é tipo um TELC, mais ou menos assim, que só é feita na Volkshochschule da Alemanha. E tem muita coisa do ESD, que é o certificado austríaco. Então, o que eu faço? Pego a primeira questão do Goethe, estudo ela e... Normalmente, os certificados, eles têm questões em comum. Eles não estão na mesma ordem, mas eles pedem a mesma coisa. Então, eu organizei o curso de maneira que, tipo assim, essa questão aqui é a questão 1 do Goethe e a questão 3 do TELC. E aí a gente estuda ela. Entendi. E assim a gente conseguiu estudar todas essas provas em 14 aulas, 2 horas de cada questão. Nossa, bem profundo. Bastante material, hein? E só com a prova. E eu não pego material extra, a gente pega o material, baixa as provas que já são disponibilizadas pelo canal oficial dessas provas, e a gente estuda aquilo, né?
E claro que eu indico livros extras, se a pessoa quiser continuar treinando e tal, mas é um curso de técnica, basicamente é um curso de técnica. Como é que você faz a prova? E as provas são difíceis, Lud? A gente acabou de falar um pouquinho sobre isso, Difícil é relativo, né? Difícil pra quem, quando e ontem, né? Depende da preparação, né? Assim, eu diria que sim, sabe? Eu não vou mentir, não. Eu acho as provas... A prova de A1 eu não acho difícil. A prova de A1, assim, dá pra fazer tranquilo se você fizer a preparação. Como eu falei, quanto mais o nível vai aumentando, mais você tem que realmente saber. Então, é o ponto aí. Então, a da 1, eu acho que 10 horas de aula, como eu falei, você consegue passar. A 2, um pouquinho mais. B1, um pouquinho mais. O B2 e o C1, eu diria que são provas difíceis, assim. Eu não vou mentir. São provas... a partir do B1, já começa... Eu faria uma preparação boa de uma prova do B1 até a última, né? Que é o C2. O certificado é maratona do aquática. punho. Maratona do punho. Que é o negócio... e eu acho que tem uma diferença muito grande do nível B1 pro B2 a prova. Eu achei a prova do nível B2, assim... muito mais difícil do que a do B1. A questão principal, eu acho, para quem está aprendendo a língua também, é o vocabulário, né? Porque é insanamente muitas palavras novas, né? Porque até o B1, acho que mais compacto, assim, né? O teu vocabulário, chega no B2, aí você tem que ler bastante e tal, senão acho que não consegue fazer a prova decentemente. O primeiro ponto, com certeza, é o vocabulário. O vocabulário do B2 é muito extenso. E é um pulo muito grande, né? Então, a pessoa está acostumada ali com o B1, que tá tudo meio controlado, né? O ambiente é controlado e tal. Você tem só aquelas situaçõezinhas ali, chega no B2, que é mais ou menos assim. No final do B1, você resolveu tudo que você precisa do dia a dia. No final do B1, você consegue resolver tudo que você precisa do dia a dia, você domina ali o dia a dia e tal. Chega no B2, é tudo do mundo, entendeu? O B2 é basicamente tudo do mundo. Então, assim, pode ser qualquer coisa. E o vocabulário expande demais. O B2 também é um nível em que você já tem que falar de coisas mais abstratas, você já tem que falar mais profundamente de temas abstratos. Acho que é isso, assim. Então, você tem que conseguir falar e entender coisas muito abstratas, você tem que discutir política tá complicado, né? Mas assim, no sentido de você tem que conseguir discutir política, sistema de saúde na mãe é bom, é ruim, o que você acha do, sei lá, poliamor, sabe? Assim, são uns temas que são temas realmente mais profundos de opinião, então, assim, ali complica muito mais, porque é diferente desses temas do dia a dia controlados, né? Então, você tem que ter um jogo de cintura com a linguagem muito maior do que no B1. E é por isso que eu digo que o B2 é um nível... Eu falei isso já hoje, né? Que o B1 é um nível que você consegue, mesmo sem ter o nível B1, às vezes dar uma enganada na prova. Se você fizer o nível da certificação bem feito e não tiver o B1, você passa, assim. Já o B2, mesmo com o nível da certificação, que é o melhor curso que tem, se você não tiver pelo menos um nível uma X boa ali, base, não tem milagre, porque a cobrança também é muito maior. No B1, se você erra umas questões de gramática, alguma coisa assim, tudo bem, sabe? Passa, porque você conseguiu comunicar. No B2, não. Você tem que ter um domínio muito maior também, inclusive das questões formais da língua, né? Então, o B2, ele complica mais. A prova em si não é uma prova fácil, não é um negócio que passou. O TELC é mais fácil que o Goethe nesse sentido, né? Então, assim, se você tiver que escolher, eu escolheria o TELC, mas tem um probleminha. O Goethe, ele é mais previsível. O TELC, ele muda muito, vai depender, às vezes, do instituto que tá aplicando. Às vezes, caiu isso no meu TELC. Aí você vai conversar com outra pessoa, caiu um negócio, uma estrutura de pergunta totalmente diferente. O TELC tem essas estruturas, às vezes a estrutura da prova é diferente. Ah, não, primeiro eu fiz Hören, depois eu fiz Lesen. E na outra pessoa fala, não, eu fiz Lesen, depois eu fiz Hören. Coisas que nunca aconteceriam no Goethe. O Goethe é tudo certinho, você sabe exatamente. Alemão raiz. Exato. Então, assim, ele é muito unificado, muito centralizado. Então, assim, eu prefiro o Goethe por causa disso, porque eu prefiro ralar a bunda de estudar, mas saber exatamente o que vai cair e destruir na prova, do que o TELC, que pode ser ou não pode ser, mas no geral as provas do TELC são mais simples, sim. Mas as provas do TELC são um pouco mais curtas ou não? Também são mais curtas, inclusive menos textos para escrever, sei lá. Às vezes o Goethe tem 3 textos para você escrever. Sério? Caraca! E o não imaginava. É só tem um. Então, assim, é totalmente diferente, né? E o tempo pra fazer a prova do Goethe não é o triplo, não. É tipo assim, 20 minutos mais, 10 minutos a mais pra fazer. Sempre tem mais. O Goethe, ele pega mais que o TELC, sim. Tem noção dos preços? Como é que estão pra fazer as provas, Lud? Menino,
depende também, no Brasil, na Alemanha, e depende do nível. Quanto mais alto, mais alto, mais caro, assim. Pode começar ali com R$150 e vai até 500, 600, depende. É caro. E mesmo na Alemanha também, eu tive um aluno agora que fez C1, foi TELC, se não me engano, e pagou mais de 100 euros. Assim, então... Carinho, nossa, por isso a pessoa tem que estar bem preparada, né? Porque é um investimento. Não, perder aí dor no bolso, né? Exatamente. Então, assim, no inicinho, o A1 e tal, ele não é tão caro assim, não. Você consegue pagar e tal. A gente vai chegando mais pra frente, um C1, C2, o negócio pega. Níveis que você pode repetir só a habilidade que você não conseguiu passar. Depende. Então, por exemplo, sei lá, no B1 do Goethe, se você não passou no Schreiben, você pode repetir só o Schreiben, por exemplo. Aí fica mais barato também, que você não tem que repetir a prova toda. Você paga só por aquela habilidade, né? Só por aquela parte da prova que você não conseguiu passar. Mas isso também não são em todos os níveis. Tem níveis que eles chamam de que são modulares, e tem níveis que não são modulares. Significa que tem níveis que você faz por módulo e tem que passar em cada módulo. Tem níveis que você tem que passar na prova toda, tem que ter 60% na prova toda. Então, depende. É de nível a nível e de prova a prova. Por isso que eu não vou entrar nisso, mas é só você pesquisar e você sabe. Consegue achar. Os sites tem tudo certinho. Então. E como saber se eu estou preparado para fazer a prova? Acho que simulados, né? Assim, a melhor forma é fazer o simulado e não desanimar com o primeiro. Dor no pescoço, dor nas costas, ficar sentado. Mas, gente, isso é seríssimo. Quando eu fui fazer o certificado de italiano, eu perguntei pra uma amiga, que é professora de italiano, falei, qual certificado você acha que eu faço? B2 ou C1? Ela falou, faz o C1. Eu falei, você acha que eu passo? Ela falou, Aí ela me deu um simulado. Gente, o primeiro simulado que eu fiz, eu falei... Não. Assim, não é esse o meu nível. E ela falou, não, continua fazendo simulados. Eu fiz no final 10 simulados, foram muitos. E no final, minha nota no certificado do italiano também é altíssima. Por quê? Porque você aprende a fazer a prova, as coisas meio que vão se repetindo. Ela sabia que eu tinha o nível C1, que a gente conversava e tudo, mas a prova é muito específica. Então, a primeira vez que eu fui fazer, era até um que eu tinha que completar. Cada pessoa tem uma dificuldade específica. A minha dificuldade em provas é completar, às vezes, aqueles como é que chama isso? A lacuna? As lacunas quando não tem nenhuma dica. No italiano, tem uma prova que é assim, você tem um texto cheio de lacunas e não tem dica nenhuma, não tem opções de palavras. Uma palavra meio assim? Não tem opção de palavras, não tem primeira letra, não tem nada. É só o texto e você tem que descobrir a palavra, imagina. E eu reclamava da lógica alemã. E eu falava assim, gente, mas aqui cabe um montão de palavras. Mas tem uma que cabe mais do que todas as outras. E até eu pegar o jeito de fazer, né, qual era a palavra que cabia mais que todas as outras, aí depois de 10 eu peguei, fui assim, destruir nessa questão da prova, fui muito bem. E com o alemão a mesma coisa, sabe? Se você está se preparando para a prova, é muito importante que você faça simulado, não pegue o primeiro como base. Você tem que fazer um primeiro para você entender como é que é a condição geral da prova, depois você estuda, depois faz um último, só para ter certeza que está dominado, faz um outro simulado. E uma coisa muito importante é fazer o simulado fingindo que você tá na situação da prova. Não adianta você pegar a prova que dura 3 horas e fazer, não, hoje eu vou fazer essa questão aqui. Aí vai lá, toma um café, vai fazer outra coisa e volta. Não, você tem que pegar, essa prova dura 3 horas, você vai pegar um dia, de manhã na sua casa, que você tá sozinho, que ninguém vai te incomodar, e você vai fazer como se fosse na prova. Porque senão você não consegue também. Tudo, como se fosse com cronômetro, sem celular, tudo igualzinho na prova. É o único jeito de você se preparar para a prova. Aí fiz o meu primeiro simulado, entendi as dificuldades, porque quando você faz simulado, você entende onde é que estão suas dificuldades, seus problemas, né? Tô com dificuldade no Shirai, tô com dificuldade nisso. Aí você pega o material de estudo, tem livros e tal, específicos da prova. Aí você vai, estuda bastante com o material de estudo, e depois você faz um outro simulado no final, ou um no meio e outro no final. O último tem que ser bom, né? Se você não estiver passando em casa, você não vai passar na prova. E é mais ou menos assim a preparação. E claro, se você quiser uma preparação específica, quanto mais técnica você tiver, melhor, né? Então, se você conseguir alguém que entende da prova, um curso preparatório, vai te ajudar demais, vai facilitar muito a sua vida. Mas a técnica para estudar é simulado. Nada de ficar, vou pegar meu livro do B1 e vou estudar o livro do B1 inteiro de novo. Não vai funcionar. Pegue a prova e estude a prova. Temos a pergunta da Fernanda. Sua, né, Fernanda?
Você que mandou a pergunta? Sim. Então, No B2, a gente aprende todo dia, nossa, umas 50 palavras novas. Para mim passar na prova, eu preciso saber todo o vocabulário? Você não precisa saber todo o vocabulário, mas você tem que saber um mínimo de vocabulário. Uhum. Então, uma das coisas que o B2 complica é que o B2 realmente você vai precisar de um pouquinho de sorte, no sentido de que você precisa... Quando eu digo sorte, no sentido de que, às vezes, caia temas que você conhece, sabe? Que você domina. Sim, sim. Então, isso no B2, às vezes, ajuda muito ou atrapalha muito, assim, alunos. No B2 e no C1 também. Então, isso é um primeiro ponto. Mas você não precisa saber o vocabulário todo. O que eu indico é que você saiba pelo menos 60%, 70% do vocabulário ali que tá no seu livro. Já é muito, né? Já é muito, bastante mas é muito mesmo. Então, assim, o que você tem que fazer é, durante os seus estudos de B2, né, no geral, você tem que, mesmo se você não fazer o certificado, você tem que dar um carinho especial pro vocabulário. Então, você tem que se dedicar muito a aprender as palavras novas, você tem que dar esse carinho especial para não sofrer demais na hora de fazer o certificado. Então, assim, se eu tivesse... hoje, preparando para o certificado B2, o que eu diria? Todo dia estudar, além do trabalho com a prova e tal, todo dia eu estudaria com repetidores de vocabulário tipo Anki, tipo Quizlet, faria... Tipo assim, você tem que se esforçar para aprender, sei lá, 10 palavras por dia. Era o que eu faria se eu tivesse que fazer o B2, porque realmente é muito vocabulário. E a gente não tem que se estressar pensando que você tem que saber todo o vocabulário, porque isso é impossível. Se você for nessa, você não vai fazer a prova nunca, porque você nunca vai se sentir preparado, vai estar porque preparado. não tem jeito. Mas assim, tem que ter um mínimo, e esse mínimo é estudar bem aquele vocabulário que você está aprendendo durante o seu curso. E o grande problema é esse, muita gente vai deixando passar, né? Fiz um capítulo hoje, não tem uma lista de vocabulário, nunca revi o capítulo, e aí acabou, né? Aí a pessoa fala, como é que eu estudo pro B2? O B2 é o único nível que eu falo assim, reveja seu livro. Mas reveja seu livro não por causa da gramática, não por causa de nada, mas é porque você tem que ter uma fonte de vocabulário, né? E o livro, às vezes, é uma boa fonte de vocabulário para você entender qual que é o vocabulário do nível B2, porque existe isso, né? Cada prova vai aumentando os vocabulários e tem listas, inclusive. Uma coisa bem legal é, por exemplo, bons livros, tipo os próprios livros da Huber e tal, eles no site das editoras, tem a lista de vocabulário do livro. Então você pode pegar aquela lista de vocabulário do livro e ir trabalhando ali em cima daquilo. E, de novo, não é estressar pensando, meu Deus, tem que decorar essa lista toda porque você não vai conseguir, mas fazendo um trabalho gostoso, devagar. Todo dia você estuda, pega 10 palavras que você não conhece, faz suas frases e tal. E aí você vai chegar num nível necessário. Vai sedimentando, né? Com Exato. certeza. E como é que é a estrutura da prova aí? A prova ela é dividida por habilidades. Ela é dividida por habilidades, então você vai ter... Cada prova começa em uma habilidade, mas basicamente lesen, hören, schreiben e sprechen, né? As 4 habilidades, falar, ler, ouvir, falar e escrever. Eu falei em alemão em outra ordem, mas vocês entenderam, era isso. E não tem, assim, normalmente, uma parte de gramática, né? Como a gente imagina que vai ter. Nossa, vamos perguntar qual que é o imperativo. Não tem. É o uso da língua mesmo, só que a gramática tá incrustada em tudo, né? Porque... No Brasil, né, a gente tem no colégio, né, separado na literatura de gramática. Eu acho que por isso a galera fica esperando isso, né? Exato, não tem, porque tá em tudo. Quando você vai fazer um schreiben, você vai fazer um texto, você tem que dominar, né? Uma coisa importante, entretanto, é que no TELC tem o famoso Sprachbausteine, né? Que essa é no TELC, por exemplo, que a gente acha que é mais fácil, que eu falei uma prova mais fácil, ele tem uma questão que é um terror, que é uma mais questão difícil de todas. Exato, que é uma questão de preencher buraquinhos. Nossa! Só que o TELC é bem melhor do que essa do italiano que eu fiz, porque ele dá opções. Ele dá opções, Mas não são é igual ao opções italiano. que não são... Normalmente a gente não estudou, não lembra, são pouco utilizadas. Nossa, essa é a questão mais difícil. Exato. E nessa questão rola gramática. Nessa questão rola gramática e vocabulário. Porque eles pegam algumas, sei lá, umas estruturas assim. Só essa palavra encaixa por causa dessa questão gramatical X. Mas não é assim, te perguntando a questão gramatical. É o uso a partir da gramática. Então, o TELC tem essa questão que é vocabulário e gramática com preencher buraquinhos. Que é diferente, que no BioT também não tem, mas é essa a estrutura de todas as provas. Teve uma pergunta da Paloma, seguidora, ela perguntou como é que é a cobrança da sotaque. É difícil você desvencilhar do sotaque, né? Meu sotaque paranaense está presente quando eu falo alemão.
Isso atrapalha? A gente tem que diferenciar sotaque de erro de pronúncia, né? É um erro que as pessoas cometem em fazer essa confusão. Sotaque, se você é estrangeiro e aprendeu a língua como adulto, todo mundo tem, né? Às vezes a pessoa pergunta assim, nossa, Lud, quando você fala alemão, abre a boca pra falar alemão, as pessoas pensam, você é alemã? Depois de alguns minutos, não. Por quê? Porque eu falo alemão, a minha cadência na hora de falar, a gente canta um pouquinho na hora de falar e tal. Então a pessoa sabe que eu sou estrangeira, né? Ou que eu sou estrangeira, mas tem um fator que acontece que é diferente, que eles acham que eu sou de outra região. Então, sei lá, eu tô no sul da Itália, eles acham que eu sou, sei lá, do norte da Itália, sabe? Ou eu estou no norte da Itália, eles acham que eu sou italiano do sul. E a mesma coisa com o alemão, porque eles sentem que tem alguma coisa, né? Que tem um sotaque. Ok, isso é uma coisa, mas a minha pronúncia é extremamente limpa, né? No alemão, no italiano, no inglês, o que é uma pronúncia limpa? Eu falo a palavra, você entende exatamente cada letra da palavra e eu não erro se a pronúncia... eu não faço uma confusão de letras, por exemplo. O que é um erro de pronúncia? Se o R é vibrado ou se é H não vibrado? Isso é um erro de pronúncia. Se o E é longo ou curto, né? Se eu faço E ou E, isso é um erro de pronúncia, né? Então, existem erros de pronúncia que atrapalham o entendimento. Tem uma aluna minha, a Bruna, inclusive, ela precisava fazer a prova do B2 e ela tava com muito problema de pronúncia. As professores falavam, não dá para entender o que você fala, tá difícil de, né? Isso é um problema de pronúncia. Eu falei, faça o meu curso que tá lá no A0 do Clube de Alemão, no A0, que são 5 aulas de pronúncia, em que eu vou te ensinar como pronunciar claramente as coisas. Ela fez, pum, passou na prova. É só isso. Era só isso, era só limpar. Era só limpar, é ajuste fino, às vezes, que passa. Então, você não tem que se preocupar em perder seu sotaque. Seu sotaque é seu, é sua cultura, é sua personalidade, é quem você é a sua história. Sotaque é a coisa mais linda que tem. Você imagina, gente, quando um alemão fala português, você não acha lindo? Eu acho lindo. Quando um americano fala português, você não acha lindo? Sim. É a história dele. Agora, se ele fala de uma maneira que você não consegue entender as palavras que saem da boca dele, isso é um erro de pronúncia. Se ele tá falando tudo certinho, mas aquele jeitinho fofo do estrangeiro, a gente ama. E a mesma coisa, assim, também com o alemão. Se a gente fala de uma... Aliás, minha pronúncia às vezes é tão limpa que eu perdi a graça. Que é chato. Porque antes eu era fofa, né? Aí quanto mais você limpa a pronúncia, mais sem graça você vai ficando. Porque o alemão é mais reto, né? Exato. Porque a gente fica... Hoje mesmo eu estava apresentando um negócio pro colega alemão, em alemão, e daí eu tava falando, daí comecei a pensar, eu falando, cara, era bem assim, parecia que eu tava falando português, né, do jeito de português, eu falei, caraca, deve estar achando engraçado isso, mas enfim, né. Mas assim, a gente tem que ter orgulho, sabe, e eu não tenho assim... Faz parte, acho que é legal, né, todo mundo fica curioso, né, saber de onde você é, né, e tal. Poxa, o sotaque é a sua história, de onde você vem, é tudo que você carrega com você. Nada a ver com erro de pronúncia, nada a ver, e não tem problema, ninguém vai te cobrar. Agora, tem que estar pronunciado certo. Sim. Tem certo e tem errado. Tem certo e tem errado na pronúncia. Que dá pra entender, né? Não adianta uma palavra que eles nem conseguem entender, né? Tu fala tão mal que o avaliador não consegue entender a palavra que você quer falar. Exatamente. Ou que ele entende, mas o entendimento fica muito... ele tem que prestar muita atenção, sim, né? Sim. Não, tem que ser um negócio que você fala, a pessoa entende, só fala tudo tintim por tintim. Isso é uma boa pronúncia. Não necessariamente você não vai... Eu falo do inglês, né? Que as pessoas, quando não falam muito bem inglês, elas falam 1, 2, árvore, né? Né? Tipo... Exato. Exatamente, bom exemplo. 1, 2, árvore. 1, 2, árvore. E em alemão também a gente tem vogal curta e vogal longa, né? Por exemplo, stellen e stillen. Stellen é colocar, stillen é roubar. Ou você tem a palavra ihre. Ihre é louco, ihre é irlandês. Então... O irlandês louco, né? Então você tem irlandês louco. Exato, né? Isso é pleonasmo, né? Você tem a palavra onda sonora, schall, e você tem schall, que é o cachecol, né? Então você tem várias coisas assim, sabe? Então sim, tem erro, né? Tem erro, claro. Então é isso, né? Agradeço a presença, sempre muito bom ter você aqui no nosso programa, Lud, sempre é bem enriquecedor. Sempre tem bastante coisa para aprender aí sobre essa língua tão difícil. E agradeço a presença aí, espero gravar mais episódios contigo. Gente, todas as vezes que eu tô aqui, eu fico toda feliz, eu adoro participar, é bom demais estar aqui com vocês, agradeço sempre o convite. E quem estiver precisando de fazer certificação, me manda aquela mensagem, ou entra, se você googlar Ninja da Certificação, você também acha o curso, tudo que precisarem, tô por aqui
Eu sei que quando a gente vai fazer a prova é um pouco estressante, é um negócio que às vezes é um momento de mudança de vida, né? Que aquilo ali pode mudar tudo na sua vida. Então não é uma prova simplesmente, é um momento muito mais importante que só uma prova. Então eu sei de todas as tensões, a gente precisa estar preparado emocionalmente, a gente precisa estar confiante. Estou aqui para ajudar, para dar as dicas, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer com o maior prazer. E é isso aí. Obrigada pelo convite, meninos. Então é isso. Obrigada, Luz. Até a próxima, galera. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.